São 9 horas e mais 14 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube da Lesp. Hoje é 18 de fevereiro de 2025. E olha, o carnaval chegando, vamos falar sobre os alertas de segurança para você curtir os dias de folia. Comércio aquecido, hora de ir às compras e aproveitar as ofertas para o carnaval. E nós vamos falar também no programa desta terça-feira sobre uma novidade. Os clubes de leitura estão de volta. Vem com a gente. O Alesp em Pauta, primeira edição, já está no ar. Muito bom dia para você que acompanha as informações do Legislativo Paulista. Vamos ao vivo até às 10 da manhã com este Alesp em Pauta, primeira edição. E nós vamos começar já esse Alesp em Pauta em ritmo de carnaval. Está chegando o tão esperado feriado por milhões de pessoas, mas diversão pede segurança. Se você vai viajar ou curtir os blocos de rua espalhados por todo o estado, é preciso ficar atento. E eu recebo agora aqui nos estúdios da Rede Alesp a Fernanda Erbella, que é delegada de polícia. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco para tirar, as dúvidas e também ajudar a conscientizar a população, né? Muito obrigada, o agradecimento é meu e sempre falar de segurança é muito bom. Então vamos sempre passar as dicas, falar para os foliões o que eles podem fazer para que não tenham problema com a segurança. Não, e doutor, é essencial nesse momento, a precaução, o cuidado, a prevenção, Prevenção, ela evita muita coisa, muitos inconvenientes, Isso, acho que tem que o folião se divertir com segurança. Existem algumas pequenas ações que ele mesmo pode fazer para que tenha somente um carnaval feliz. A Polícia Civil está preparada para receber os foliões que tenham problema, mas a gente espera que eles não precisem da polícia. Exato. E quais as ocorrências mais frequentes no carnaval, A gente sabe que a gente recebe muitos turistas no estado de São Paulo, Como é que é, o mapeamento aí que vocês têm dos últimos anos, Quais as ocorrências que são mais frequentes? Sim, nós temos alguns problemas em relação aos celulares, então a gente sempre passa algumas dicas como portá-lo nos blocos, no sambódromo e em outras atividades aí relacionadas ao carnaval. O uso de cartões de crédito, então é algo que também a gente tem que ter isso em mente. Cuidado com suas bebidas, cuidado com estranhos que conheçam e não leve para os hotéis, já para sua casa. Cuidado também com algumas brigas, então a gente pede sempre atenção para isso e combinar com seus amigos pontos de encontro. Então, são algumas pequenas dicas que a gente pode desenvolver aqui que ajudará o folião ter um carnaval bem feliz. Importante, Então, a gente começar falando dessas dicas. O folião que vai nos bloquinhos, de rua, pelas ruas de São Paulo, essa modalidade tem crescido nos últimos anos, Cada vez mais São Paulo recebe mais turistas para os bloquinhos de rua que já começam esse final de semana no pré-carnaval, vai durante todo o carnaval, uma agenda extensa e depois tem o pós-carnaval também no final de semana seguinte. Quais os principais cuidados que esse folião deve tomar? Os bloquinhos já fazem parte da cultura paulista agora, Já começou semana passada, então já não é nem o pré-carnaval, é o pré-pré que a gente chama. Aí vem o pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval, então teremos aí muito tempo para essas comemorações. As dicas que a gente pode dar, primeiro é muito cuidado com os seus pertences que você vai levar para o bloco, vai levar para as suas comemorações. Principalmente o celular. O que a gente diz? Sempre à sua frente, grudado ao seu corpo. Aquelas capinhas que tem as cordinhas que podem ser colocadas por dentro da roupa, ela ajuda bastante. Nunca deixe nas mochilas atrás, nunca deixe no seu bolso de trás. Muitas bermudas, principalmente as masculinas, elas não têm zíper. E eles acabam deixando o celular muito fácil nos bolsos, ele pode cair ou pode ainda ser furtado. Ainda que coloque para frente do corpo, sempre o zíper fechado, se possível ainda fechar este zíper. Então a gente fala ou coloca um alfinete de fralda, algo que cria um obstáculo para que ele não seja aberto.
porque é um número muito elevado de pessoas, um aglomerado muito grande, muitas pessoas juntas, e isso pode acontecer ou um extravio ou um furto de um celular, principalmente. É importante, né, todas essas dicas. E para o folião que vai ao sambódromo, a gente sabe que é uma aglomeração muito grande, apesar de um local, né, totalmente controlado, mas os cuidados têm que ser parecidos, né? Isso, os cuidados do sambódromo são os mesmos. A Deatur estará presente dentro do sambódromo em todos os dias de eventos, então nos desfiles dos grupos de acesso, nos de grupo especial, também depois no desfile das campeãs. A Deatur estará lá dentro, então a polícia vai até o turista, até o folião. E lá teremos policiais também fluentes em línguas estrangeiras e mulheres que compõem todas as equipes. Então, caso alguma mulher se sinta assediada ou algum problema sexual, pode procurar a delegacia da Deatur, que estará dentro do sambódromo. Importante, né, esses relatos, e a Deatur é a delegacia que atende os turistas também, né? Então, se você veio de fora, né, do país ou mesmo de outro estado, né, tiver algum problema, é a Deatur que deve procurar, né? Isso, a Deatur ela é uma divisão, não é apenas uma delegacia, elas são 6 delegacias. E nós estamos realmente nos pontos em que há maior aglomeração de turistas. Então, por exemplo, nos 3 principais aeroportos do nosso estado. No Porto de Santos, que agora estamos com os cruzeiros marítimos e há diversos cruzeiros para o carnaval. Então, há nesses pontos uma delegacia da Deatur com este padrão de atendimento para turistas, para estrangeiros. Esperamos que ninguém tenha problema, mas caso tenha, a polícia está preparada e pode nos procurar. Doutora, foi bom a senhora tocar no caso dos aeroportos e do Porto de Santos, que tem um grande movimento agora no Carnaval. Quais os cuidados, né, que o nosso telespectador tem que tomar, porque está no aeroporto não está imune de sofrer um assalto, né, e no Porto é a mesma coisa, né? Um principal cuidado que a gente fala, que a gente vê que é algo que atrapalha bastante os foliões, é a documentação. Então, a primeira é saber qual o documento que você precisa para embarcar. Se for viagem internacional, se for viagem nacional. E os cuidados nos aeroportos são os mesmos que tem que se ter em outros locais, né? Não é porque ele tem câmeras, que ele é vigiado, que você vai se descuidar, por exemplo, da sua bagagem. Então, a sua bagagem sempre na sua visão, sempre contigo. Então, vai sentar, não deixa a bagagem desacompanhada atrás. Põe entre suas pernas, o carrinho sempre à sua frente. Então, vigie a sua bagagem. A gente vê, às vezes, alguns furtos que acontecem e os autores são muito rápidos, né, em frações de segundo. Então, a pessoa hoje se distrai muito com o celular, está feliz e acaba se descuidando. Isso traz um dissabor enorme, porque ali pode realmente atrapalhar uma viagem. Importantíssimas essas dicas. E, doutora, para quem vai viajar, para quem vai pegar a estrada, né? A gente sabe que nos últimos anos a gente teve problema de arrastão até nas próprias estradas e tudo mais. Quais os cuidados, né, por exemplo, que o motorista deve tomar num congestionamento, por exemplo, numa viagem de carnaval? Nos congestionamentos, a gente pede sempre que fiquem atentos, né? As vias próximas ao acostamento, ela tem um desvio mais rápido e qualquer suspeita, acione imediatamente a polícia. Isso é importante. Tanto a polícia militar quanto a rodoviária civil estão de plantão para melhor atender a população. Acione imediatamente a polícia. Agora, e o litoral de São Paulo, né? A gente sabe também que tem um grande acúmulo de turistas, né? Nessa época, o carnaval é uma das épocas aí de maior aglomeração, né? Batendo até recordes em relação à temporada de verão. E aí sim, né? Quais os cuidados que também o folião que vai descer a serra deve tomar? Sim, todas as polícias elas se preparam para esse aumento de população na parte litorânea, né, já que é um período não só de feriado, carnaval, mas também de verão, onde há um acúmulo maior de pessoas nessa região. E as dicas são basicamente as mesmas, né? Principalmente cuidado com o consumo de álcool e não dirigir. A gente pede também sempre atenção com as crianças, então se puder fazer uma identificação nas crianças, porque a gente vê um grande número de crianças que acabam se perdendo nas praias, as praias aglomeradas, então isso em grandes shows, eventos e também nas praias a gente peça que ponha uma identificação nas crianças, sempre atento aos seus pertences, então muitos turistas eles acabam deixando todos os seus pertences desguarnecidos e vão para o mar. Faz um revezamento, cuide disso para que não tenha um dissabor.
É importante essas dicas, né? E a gente sabe que a prevenção realmente faz a diferença nesse momento. E é importante também você falar um pouquinho, né, das fiscalizações, porque nessa época também a gente sabe que às vezes as pessoas exageram um pouco na bebida e a gente aconselha a realmente não dirigir, né? Mas eu tenho certeza que a Polícia de São Paulo ela vai dar uma intensificada nessas fiscalizações durante essa época, né? Um caso de um grande evento como esse, o Carnaval, que é um dos grandes eventos do nosso país, e São Paulo agora virou uma capital assim enorme, né? Credenciados foram 700 bloquinhos só aqui na nossa cidade de São Paulo. Ninguém faz um evento tão grande assim sozinho. A segurança não é apenas a Polícia Civil, não é uma comunhão, são vários órgãos trabalhando juntos. E isso implica em órgãos de segurança, órgãos municipais, órgãos fiscalizadores, órgãos que fiscalizam a parte administrativa. Então, o que é importante? O importante é que nós estamos alinhados, já tivemos reuniões, várias reuniões, para que a gente se conheça, para que saibam quem são as pessoas a se procurar e que todos temos o bem comum. A gente quer uma segurança, quer um evento seguro, queremos realmente que o turista e que o folião ele saia mais feliz desse grande evento. Então, ninguém faz nada sozinho. É uma comunhão, uma conjugação de esforços para que a gente tenha mais um ano de sucesso aqui na nossa cidade e no nosso estado. Agora, doutora, um alerta que é importante a gente deixar para o nosso telespectador, isso vale para o dia a dia, mas nos grandes eventos aumenta, e aí eu vou falar só da questão do celular. É legal as pessoas tentarem deixar o celular em casa ou de repente tirar alguns aplicativos nessa época para evitar, né, transtornos maiores. Como é que a população deve agir em relação a isso? Hoje já é muito difícil você viver sem o seu celular, né? Hoje você faz parte do gerenciamento da sua vida com o seu celular. Então você precisa dele para chamar o aplicativo de transporte, você precisa dele para fazer um pagamento, você quer fazer uma foto, uma filmagem para guardar aquilo de lembrança com os seus amigos. Então, muito difícil você hoje estar distante do seu celular. Existem, sem dúvida, alguns cuidados que pode-se ter a isso, então nunca deixar os aplicativos, por exemplo, de banco, os aplicativos que ficam abertos. Todos os aplicativos, eles têm dispositivos que você manipula o horário que você quer que feche. Então, por exemplo, usou o banco após a transação, que ele feche e só possa fazer uma nova transação mediante senha. Tem outros que você não faz isso, ele fica aberto por muito tempo. Então, por exemplo, aplicativos de transporte, aplicativos de caminho, ele mantém o seu celular aberto. E caso ele seja furtado, a pessoa já está com ele aberto, com acesso aos aplicativos. Então, esse é um cuidado que se tem que ter. Usou, desligue, deixe lá, faça nas configurações para que ele feche após isso. Tá? Importante também deixar sempre os seus dados com uma pessoa que não esteja lá. Então, o e-mail é muito importante. Caso aconteça um furto, um extravio do seu celular, você saiba o número do seu e-mail para que você possa incluir isso no registro de ocorrência. É assim que a polícia consegue rastrear. Então, tem a numeração que você faz para descobrir, ou na nota fiscal tem, na caixa do celular, deixe em poder de outra pessoa. Isso é importante. Tá? Saber as suas senhas também, para que elas possam bloquear caso aconteça alguma coisa. Importantes dicas, doutor. Eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp em Pauta primeira edição e até uma próxima oportunidade. Volte sempre aí para trazer as novidades da Polícia Civil. Muito obrigado e que tenhamos todos um evento seguro. Obrigado, doutora. E a sua participação é muito importante em nosso programa, por isso acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. E olha, antes da gente ir para o intervalo, você acompanha agora imagens da cidade de São Carlos, na região centro-leste do estado. E olha que interessante, em 2006, São Carlos foi a primeira cidade da América do Sul a ter o maior número de profissionais com título de doutorado. Entre as universidades na região estão a Federal de São Carlos, a USP, o Instituto Federal e a FATEC. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Até já!
São 9 da manhã, mais 32 minutos, estamos de volta com a Alesp em Pauta, primeira edição. Vamos continuar falando sobre carnaval, de alimentação, roupa ou até mesmo fantasia. O comércio aquece as vendas para garantir que as pessoas curtam os dias de folia. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou receber agora em nossos estúdios a Anaísa Salvador Camia, professora do curso de administração. Seja muito bem-vinda, professora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos falar um pouquinho do comércio nessa época. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, o Carnaval ele é a maior festa, né, a maior representação cultural que a gente tem aqui no Brasil. E é importante a gente lembrar que a gente está vindo de um momento de transição, né, onde as pessoas ainda estão se acostumando a retomar esse dia a dia depois desse período de restrição social que a gente viveu nos últimos anos, né? Então, a expectativa para esse ano de 2025 é a gente ter uma festa com uma movimentação muito grande na economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a gente está esperando uma receita estimada de mais ou menos 12 bilhões de reais esse ano, e isso é muito estimulado por conta do movimento em bares e restaurantes, né? Então, as pessoas... a gente está falando de um período de 4 a 5 dias que as pessoas vão ficar em casa, então muitas delas vão aproveitar esse período para passear, para curtir com a família. Nem todo mundo curte o carnaval, mas até quem não curte o carnaval é um motor impulsor para o aumento desse movimento, porque a pessoa vai procurar lugares que são mais tranquilos e justamente para fugir da folia do carnaval. Mas mesmo assim, o movimento nesse setor de bares e restaurantes é algo que vai crescer bastante, é esperado o topo da lista, né, no aumento de movimento. Seguido pelo setor de transportes, então as pessoas elas vão sair mais de casa, então a gente espera um movimento muito grande, seja em ônibus, em transportes coletivos, avião, rodoviária, as pessoas elas vão viajar. E o setor de hospedagens, né? Porque diferente do Natal ou da Páscoa, por exemplo, que as pessoas elas têm um feriado, elas passeiam, elas viajam, as pessoas ficam mais hospedadas na casa de familiares. No Carnaval, não, as pessoas saem para curtir. Então, isso movimenta bastante a economia, tanto restaurantes, hospedagens, esse setor de transporte. Então, é um período que a gente espera que muita gente consiga tirar proveito, que ofereça opções interessantes, porque as pessoas elas têm uma predisposição maior a gastar nesse período. Seria o feriado assim que aquece mais o consumo, principalmente quando a gente fala em entretenimento? Sim, o setor de bebidas, por exemplo, ele começa a se abastecer para o verão desde agosto, só que o pico das vendas acontece no mês do Carnaval. E esse ano a gente tem uma vantagem que o Carnaval está sendo mais tarde, né? Então, ano passado o Carnaval tinha sido meados de fevereiro, esse ano a gente tem o Carnaval na primeira semana de março, então as pessoas elas tiveram mais tempo para se preparar, né? Que os 2 primeiros meses do ano eles comprometem mais o orçamento do consumidor, que tem IPTU, IPVA, rematrícula, compra de material escolar, só que dando uma esticada nesse período para o Carnaval, as pessoas elas conseguem se programar mais. E aí são gastos que não estavam previstos, né, porque está muito associado à venda por impulso, mas as pessoas elas acabam tendo essa oportunidade de se preparar mais. E do outro lado, o comerciante também, né, porque eles têm a oportunidade de ter um período mais longo para fazer queimas de estoque de Natal e para se capitalizar, para oferecer opções que sejam mais interessantes para essas pessoas que vão consumir nesse período de Carnaval. Agora, essa indústria, né, do entretenimento, bares, restaurantes, né, e lazer em geral, elas contratam muito nessa época? Sim, contratam bastante. Isso não necessariamente reflete em vagas fixas, né, mas eles precisam ter um contingente maior, até porque muitos estabelecimentos acabam esticando o horário de funcionamento. Em São Paulo, esse ano, a gente tem mais de 700 bloquinhos acontecendo e bloquinhos que começam às 7 horas da manhã. Então, eles precisam ter pessoas para atender esse público que vai estar o dia inteiro na rua, o final de semana inteiro na rua. De acordo com a Associação de Bares e Restaurantes, 74% dos estabelecimentos pretendem abrir durante o Carnaval, porque eles sabem que a demanda é muito grande, tem um fluxo muito grande de pessoas, então eles precisam estar abertos e, naturalmente, precisam de pessoas para poder acompanhar esse aumento da demanda. Agora, professora, também o comércio aí de adereços, né, fantasias, ele cresce muito essa época, né? Cresce muito, principalmente opções biodegradáveis, né? Então, existe uma preocupação genuína com o impacto socioambiental. Então, hoje em dia, as marcas, a gente vê já de alguns anos para cá, né, as marcas se preocupando em oferecer alternativas que sejam mais sustentáveis, porque tem uma questão de geração de resíduo muito grande. Imagina, as ruas ficam todas sujas, é uma questão de poluição que acontece, é inevitável.
mas as marcas elas precisam ter opções que se adequem a isso. Então, marcas grandes que vendem maquiagens ou produtos que a grande massa utiliza, quanto pequenos produtores também, né? Artesãos, pessoas que vendem online, eles oferecem muitas opções de maquiagens, de adereços que a pessoa mesmo pode fazer em casa, né? O que a gente chama de do it yourself, então faça você mesmo. Ela compra opções de pequenos produtores, compra muitas vezes online, produz isso em casa e sai na rua porque ela quer ter algo personalizado, algo exclusivo que faça ela se sentir diferente das outras pessoas no meio da multidão. Agora, principalmente a cidade de São Paulo tem tido, né, um grande movimento nos últimos anos, com o surgimento dos bloquinhos, né, o carnaval de rua começou a ser mais procurado, né, na cidade de São Paulo, e isso com certeza gerou um crescimento no setor de serviços, como hospedagem, né? Como é que vocês analisam isso? É algo muito positivo. Esse ano, principalmente por conta da desvalorização do real, né, e a valorização do dólar frente ao real, isso atrai muito público de fora. Então, São Paulo já faz alguns anos que a gente tem um número muito grande de bloquinhos e as pessoas não deixam mais a cidade, né? Elas acabam ficando muito mais aqui e acaba atraindo também muita gente de fora. E isso, impulsionado por essa questão econômica, acaba trazendo para os estados... Muitas vezes a gente via um cenário em que as pessoas deixavam São Paulo para ir curtir o carnaval em Salvador, Rio de Janeiro, no Nordeste em geral. E agora a gente tem essa oportunidade de lotar a cidade não só dos próprios foliões que aqui residem, mas também atrair o interesse de pessoas de fora. Importantíssimo, né? Todas essas colocações. Aí vamos fazer um giro pelo interior. A gente sabe que tem muitas cidades que são tradicionais no carnaval e tem praticamente, né, o maior faturamento em termos de economia no período de carnaval, né? Como é que vocês veem esse cenário? É algo muito positivo, como eu falei, não só cidades que têm essa tradição de folia, mas também cidades que não têm essa tradição, porque atrai o público que não gosta da bagunça. Então, as marcas, como a gente teve esse período mais longo, né, o carnaval começando mais tarde, eles conseguem trabalhar muito mais essa comunicação de, ok, então vamos lembrar as pessoas de que existe o carnaval e convencer as pessoas a ficarem em suas cidades, né, aquelas pessoas que querem curtir, em oposição àquelas pessoas que preferem sair. As marcas aproveitam muito esse momento para criar estratégias que aumentem o consumo e que atraia o interesse das pessoas em estar ali. Então, o carnaval, socialmente, né, as pessoas, elas tem uma teoria que chama de identidade social. As pessoas, elas se sentem muito mais à vontade porque elas fazem parte de grupo. Então, estar em um bloquinho, estar em meio a outras pessoas que estão curtindo o mesmo interesse que aquela pessoa, faz ela criar uma sensação de comunidade diferente. Da mesma maneira que existe o que a gente chama de desindividuação. Porque se eu estou no meio ali da bagunça, da folia, da festa, eu me sinto muito mais livre para me comportar de maneiras diferentes, porque isso me transfere uma sensação de anonimato. Então, as pessoas, elas aproveitam o carnaval para se fantasiar, para se vestir, para se comportar de maneiras que ela não se comportaria em outros momentos. Mas isso tudo por conta da psicologia, né, que acaba influenciando toda essa criação dessa experiência. O carnaval acontece uma vez ao ano, né? Então tem esse apelo de escassez muito grande, da pessoa pensar, poxa, é uma vez no ano, então eu tenho que aproveitar. E aí isso faz com que as pessoas se comportem de uma maneira diferente, muitas vezes tenham comportamentos compulsivos e impulsivos, e isso reflete naturalmente no comércio, porque ela vai lá e acaba comprando coisas que ela não compraria. As marcas usam muito esse apelo de escassez para ofertar produtos em combos, por exemplo. Então, eles falam, se você quer curtir o carnaval, só esse final de semana a gente tem essa promoção de leve esse snack com essa bebida e essa goma de mascar. E aí isso dá um gatilho mental na pessoa de que ela está aproveitando, porque ela está tirando uma vantagem muito grande, que às vezes pode nem ser uma vantagem financeira, mas faz com que esse apelo de escassez incentive a pessoa a tomar uma atitude diferente, né? Uma ação diferente do que em outros momentos, em outras celebrações. Agora é importante, né? Você acha que no inconsciente das pessoas, elas já têm, né, um preparo aí para consumir mais no carnaval? Isso é um fato? Sim, por conta de toda essa questão de contágio social, né? Então eu vejo as pessoas curtindo, existe o que é chamado de fear of missing out. Então é o medo de perder uma oportunidade, o medo de ficar de fora. E eu vejo todo mundo aproveitando, todo mundo comprando, todo mundo participando, talvez eu precise fazer isso também. No carnaval existe uma desvantagem em comparação a Natal e Páscoa, por exemplo, porque no Natal você vai no mercado e vê panetone, você lembra o tempo todo que é Natal. Você vai no supermercado agora e vê ovo de Páscoa, você lembra o tempo todo que é Páscoa.
O carnaval ele não está associado a nenhum produto específico, né? Tem um aumento muito grande no consumo de bebidas, água, refrigerante e produtos enlatados em geral, mas não necessariamente nenhum produto que seja a cara do carnaval. Então, as marcas, né, e os estabelecimentos comerciais, eles se apropriam de outras alternativas para poder estimular esse consumo e trazer a consciência das pessoas de aumentar a necessidade de comprar produtos relacionados a essa celebração. Então, eles colocam músicas diferentes no local, colocam decorações, confetes, tudo isso para poder estimular na pessoa essa consciência de se preparar ou se abastecer e de consumir produtos para fazer parte da festa. Oi, professora, tem muitas pessoas que não gostam do carnaval, outras aproveitam o carnaval para fazer retiros religiosos e coisas semelhantes, né? Essas pessoas, elas também consomem no carnaval? Consomem muito, justamente por isso que o turismo é o setor que é mais impactado nesse período. Não curtir o carnaval não significa que você não vai fazer parte do aumento do consumo e do aumento da receita gerada durante esse período. Então, é uma festa muito democrática, né? Porque até quem não curte está ajudando a pessoa, os comércios, os pequenos estabelecimentos a conseguirem um resultado muito mais positivo nesse período. Justamente por conta da pessoa, é um período muito longo, né? Como eu falei, 4 ou 5 dias, às vezes as pessoas ficam em casa. Então eles vão atrás de outras oportunidades, né? Outras alternativas para poder curtir esse momento. Professora, qual que é a dica que você deixa para o nosso telespectador também, para não abusar no gasto, né, no consumo e de repente ficar lembrando o carnaval o ano inteiro de uma forma negativa, né? Então muita consciência, né? Primeiro, assim, é uma questão de saúde pública, né? O carnaval no Brasil acontece numa época de muito calor, então a gente está vindo de uma sequência de dias muito quentes, né? Então, para quem vai curtir o carnaval na rua, se abasteça, leve comida, leve bebida, leve seu protetor solar, leve sua pochete, sua shoulder bag para poder proteger os seus pertences pessoais, mas não caia em todas essas tentações, esses gatilhos mentais que os estabelecimentos comerciais usam para tentar fazer com que você gaste mais. Porque justamente essa sensação de escassez e de que eu preciso aproveitar a todo custo, pode fazer com que as pessoas tomem decisões muito impulsivas e no futuro se arrependam. O arrependimento ele é sempre maior de não fazer do que fazer, mas fazer demais também pode acarretar em consequências que sejam muito negativas e vai fazer você ficar lamentando isso por muito tempo depois. Muito importante, né? Todas essas colocações, professora. Quero agradecer a sua participação nesse Alesp em Pauta primeira edição, né? Com essas dicas aí para quem consome no carnaval, né? E o aumento também do desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. Nessa época, com certeza é uma festa que contribui muito. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Bom carnaval para todos e curtam com moderação. E a sua participação é muito importante em nosso programa, por isso acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. Você fica agora com imagens de Sorocaba, que tem mais de 720 mil habitantes. A cidade é um importante polo industrial do estado de São Paulo e do Brasil, também considerada uma das mais sustentáveis do país, com base em eixos internacionais de desenvolvimento. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. São 9 da manhã, mais 49 minutos. Estamos de volta com a Alesp em Pauta, primeira edição ao vivo aqui pela Rede Alesp. Se você curte uma boa leitura, vai gostar dessa novidade. Os clubes de leitura das bibliotecas de São Paulo e do Parque Vila Lobos estão de volta agora em 2025. E para contar todos os detalhes para a gente, eu vou conversar agora com o Wellington Custódio, que é coordenador de atendimento na SP Leituras. Muito bom dia, Wellington. Seja muito bem-vindo. Explica para a gente como tudo isso vai funcionar. Bom dia. Os clubes de leitura, né, têm um objetivo de ter uma discussão literária, né, e ver a perspectiva do público, né, relacionada às obras discutidas no clube de leitura. E assim, esses encontros eles acontecem uma vez por mês, na BSP o penúltimo sábado do mês e na Biblioteca Parque Vila Lobos o último sábado do mês, onde o pessoal se reúne para ter essa troca, esse encontro e discutir os livros que são selecionados. Importante. E contar, né, a importância
de resgatar esse clube da leitura, né, de criar essa conscientização na população? Ah, com certeza, né? As bibliotecas hoje em dia têm essa proposta de biblioteca viva, né? Que traz essa diversidade, né? São espaços dinâmicos, com programação cultural, com tecnologia, onde atrai o público para esses espaços, né? E o Clube de Leitura é um exemplo, né? Que você pode vir, participar, tomar um café com a gente, discutir as obras que são trabalhadas. Nos clubes a gente discute alguns eixos curatoriais que ajudam no desenvolvimento das obras, que é importante, né? Para envolver o público, e a questão da bibliodiversidade, né? De trazer para o pessoal todas as temáticas e assuntos para serem trabalhados no Clube de Leitura. Legal. E quem quiser participar desse clube de leitura, como é que pode fazer? Pode acessar o nosso site, né, o bsp.org.br ou bvl.org.br, fazer a inscrição, e no próprio site você já consegue fazer a carteirinha da biblioteca, se associando à biblioteca, pode pegar os livros tanto no formato físico, na nossa biblioteca digital, que é a Biblion, fazer a leitura para se preparar para esse encontro. Importante, né? Então você pode fazer a leitura via digital agora, é isso? Com certeza, tem a opção de pegar o livro físico ou o livro digital, fazer a leitura e para participar do encontro depois. E importantíssimo, tudo isso é gratuito, né? Exatamente, tudo isso disponível de forma gratuita para todo mundo participar. Esses encontros serão em que periodicidade? Eles acontecem uma vez por mês, tem duração média de 1h30. Quantas pessoas costumam participar? Em média, participam de 10 a 15 pessoas por encontro. E no encontro, como é que funciona? Existe um intercâmbio de informações? Como é que funciona a sessão mesmo, na hora do encontro? O pessoal chega, né, a gente oferece um café para iniciar ali, o pessoal se apresenta. A proposta dos clubes é que a pessoa seja protagonista, não o mediador. O mediador está ali para facilitar, envolver a conversa, mas a pessoa que é protagonista. Então ela vai trazer a percepção dela do livro, o que ela entendeu, e o pessoal vai discutir ali numa tarde bem prazerosa. Agora é importante, então, todo o encontro tem um mediador, né? E a participação das pessoas é livre. Exatamente, todo encontro tem um mediador para organizar tudo ali, e a participação é livre, qualquer pessoa pode vir participar, não precisa participar de todos os encontros, se a pessoa não conseguiu vir em um encontro, ela pode vir no outro, não tem problema nenhum, o importante é vir e participar. Eles são retomados agora, mas já teve um histórico ano passado, é isso? Exatamente, nós tivemos encontros durante o ano passado todo, e agora, esse ano, a gente está retomando de novo com essa nova modalidade de trazer um eixo curatorial para trabalhar alguns assuntos específicos. Vai ser uma vez por mês, é isso? Uma vez por mês, exatamente. Como eu disse, na Biblioteca de São Paulo, o penúltimo sábado do mês, e na Biblioteca Parque Vila Lobos, o último sábado do mês. Então já está definido que é todo último sábado do mês, Exatamente, né? já está definida. Que no caso aqui é o próximo sábado, dia 22, é isso? Exatamente, na Biblioteca Vila Lobos é o próximo, e nesse sábado aconteceu da BSP o que passou. Legal, então é importante ficar o convite para o nosso telespectador, né? Então quem quiser participar, ele tem que fazer uma inscrição, é só ver a data e chegar lá, como é que funciona? Precisa acessar o nosso site, fazer a inscrição para participar, mas se a pessoa não conseguiu, ela pode ir direto até a biblioteca, que ela consegue participar também, não tem problema. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp em Pauta, primeira edição, estamos ao vivo, são 9 da manhã, mais 55 minutos, e o Alesp em Pauta, primeira edição, termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, continue agora na programação da Rede Alesp, até amanhã, tchau, tchau.